Salve, salve, amigos e amigas do canal Blog do Macedo. Eu sou o Said e eu tô aqui hoje para apresentar um quadro novo no canal. Novidade aqui no canal Blog do Macedo é o Atualiza Fiel. Nesse quadro a gente vai passar aí tudo que está rolando na mídia, em acontecimentos, notícias sobre o Coringão. Será que o Yuri Alberto vai ser vendido? O Yuri Alberto vai ser negociado? A gente vai falar bastante nesse vídeo aqui, lembrando que esse vídeo, esse quadro, não são informações oficiais do canal Blog do Macedo. A gente repercute aí informações que saíram na mídia sobre possíveis reforços, sobre acontecimentos aí impactantes do Coringão nesta segunda-feira. Então a gente vai começar aí já em grande estilo, né? Após o dia de ontem aí, que foi um dia ruim aí para a nação corintiana, mas hoje o mercado amanheceu agitado, aí os bastidores estão bem agitados do Esporte Clube Corinthians Paulista, e acredito que essa semana muitas coisas possam acontecer aí para o Coringão. Antes de tudo, antes da gente falar do vídeo, eu vou pedir aí o seu like, deixar a sua inscrição no canal. Estamos chegando aí a quase 30 mil inscritos aí em 2 meses de canal. Então, meu muito obrigado a todo mundo. Mas dá uma olhadinha aí, vê se está inscrito mesmo. Andou acontecendo de algumas inscrições saírem esses dias. Então, dá uma olhadinha, vê lá se está ativado o sininho também, é muito importante para nós. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre 4 grandes acontecimentos. Primeiro é a venda do Wesley, quanto que entrou nos cofres do Corinthians aí durante o último ano, né, só com a venda de jovens da base. A gente vai falar sobre a nota da Gaviões da Fiel após a derrota de ontem para o Fortaleza e vamos falar sobre 2 especulações aí que estão agitando o mercado, uma possível saída de Yuri Alberto, uma possível proposta, na verdade, por Yuri Alberto e também uma proposta do Corinthians pelo Arthur Cabral. Então, deixa aí o seu like, fica aqui no vídeo, solta a vinheta, Jacir. Para começar esse vídeo, a gente vai falar aí sobre as vendas do Corinthians. O Corinthians que recentemente tem vendido bastante joias da base por valores interessantes e a última delas foi o Wesley. O Wesley foi vendido agora no final de semana, nem viajou para jogar contra o Fortaleza por 20 milhões de euros, daí 110 milhões de reais. E ainda uma transferência que envolve possíveis bônus, mais 5 milhões de euros de bônus. Não foram detalhados ainda quais seriam esses bônus, mas é uma transação que pode chegar a um total de 25 milhões de euros, uma transação, uma transferência que a Fiel gostou, né? O Wesley não vinha vivendo uma grande fase aí nas últimas semanas, pelo menos, né? Não sei se já estava com a cabeça lá fora. O Wesley teve uma grande fase no início desse ano, mas não vinha jogando bem, né? A Fiel já estava até irritada com as atuações do Wesley, e o Al Nassr chegou forte aí na briga, fez uma proposta e o Wesley foi vendido, né? Retornando aí uns valores, cifras boas para o Corinthians. E ao lado do Wesley, o Corinthians tem feito negociações de outras joias da base que totalizam quase 300 milhões de reais no último ano. O Corinthians, além do Wesley, vendeu o Raul Gustavo, que foi por um valor baixo, né? O Raul Gustavo por 1 milhão de reais. Teve o Moscardo para o PSG, venda também enorme, em 107 milhões de reais. O Felipe Augusto, que foi vendido para a Bélgica aí por 16 milhões de reais, e o Murilo, né, do Nottingham Forest, da Inglaterra, aí mais de 60 milhões de reais. Isso sem contar o Pedro, né, que se a gente considerar que o Pedro saiu quando completou 18 anos, ele também estaria nessa lista aí. Então, o Corinthians conseguiu levantar em mais de 300 milhões, cerca, né, quase 300 milhões, em jogadores somente da base, e a Fiel quer saber, esse dinheiro vai ser usado somente para dívida ou a gente vai reforçar o elenco? O Corinthians tem aí algumas carências. E vamos falar agora sobre a nota da Gaviões da Fiel após o jogo de ontem contra o Fortaleza. Pois é, ontem o Corinthians teve uma dura derrota, né, para o Fortaleza. O Corinthians jogou melhor que o Fortaleza, mais uma vez fora de casa, o Corinthians sendo superior ao mandante, e o Fortaleza, para quem não sabe, é a melhor campanha de mandante da Série A do Brasileiro. O Fortaleza agora com a vitória de ontem vem de 13 vitórias consecutivas jogando em casa, mas ontem não conseguiu encontrar seu melhor futebol. O Corinthians foi superior sim ao Fortaleza e só não ganhou o jogo pela ausência de um camisa 9, né? Coisas que a torcida já vem falando há muito tempo, né? A gente vê aí jornalista, setorista, influenciador, torcedor, todo mundo tem a mesma definição do porquê o Corinthians não consegue ganhar os seus jogos.
falta aquele cara que faz o gol, o matador, o centroavante, né? Infelizmente, Pedro, Raul e Roberto não vêm nem de perto dando conta do recado, e isso está custando cada vez mais caro. Cada rodada que passa, o Corinthians é mais ameaçado pelo fantasma da Série B. Eu sou um dos que ainda estou no time que acredita que o Corinthians não vai cair, mas o cerco está fechando, né? Já foram 24 rodadas, o Corinthians precisa reagir urgentemente. E a Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial de cobrança em cima da diretoria. Eu vou ler aqui na íntegra a nota. A Gaviões diz o seguinte: é inadmissível o amadorismo e falta de profissionalismo da diretoria e do time que foi montado. O ataque é medíocre, que não finaliza, não marca e perde gols simples para um jogador profissional. Não se observa sequer uma cobrança incisiva em vestiários ou em campo entre os atletas. A equipe não vence há 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro e a cada rodada que passa não vemos perspectiva de melhora com esse grupo. Está na hora de jogadores que não entregam nada no Corinthians pedirem para sair. Não iremos permitir essa omissão por parte de jogadores e iremos cobrar dia após dia para tirar o Corinthians dessa situação. Está na hora de incompetentes da diretoria pedirem para sair antes que seja tarde demais. Os responsáveis pela montagem desse time serão cobrados. Exigimos mudanças e estaremos pressionando a comissão técnica por melhorias no time. Deixamos claro que os verdadeiros responsáveis por essa situação são os diretores do clube que montaram esse time, bem como a gestão antiga que deixou dívidas que dificultam ainda mais a situação atual. Todos são culpados e não aceitaremos o que estão fazendo com o Corinthians. Aí a nota oficial dos Gaviões é uma nota dura de cobrança, mas ao meu ver, né, a diretoria precisa também, com rapidez, tomar essa atitude, né, principalmente na montagem do time. O Corinthians aí vem passando semanas e semanas, a janela está aberta há muito tempo, a janela fecha no dia 2 de setembro, temos uma semana para fechar a janela, e o Corinthians não tem um camisa 9, que claramente é o que todo mundo diz aí, que é o que falta para o time. O Corinthians contratou nessa janela, trouxe bons reforços, mas precisa reagir rapidamente. Então, esse tom de cobrança da Gaviões é importante, até porque o Corinthians vem jogando bem, né? A gente vem falando isso nas lives, né? O Ramon não pode ser considerado culpado, por exemplo, da derrota de ontem, né? Um time que cria aí pelo menos 5 chances claras de gol contra o Fortaleza, que até o gol tinha criado uma chance só, e aí perde gol cara a cara, finalização, chute mascado, enfim. Então o Corinthians realmente precisa reagir rapidamente e essa reação se passa por um camisa 9. E é dele que a gente vai falar agora, da possibilidade de Arthur Cabral. É isso, Corinthians, será que vai trazer o Arthur Cabral? Né, segundo o GE, né, saiu também a notícia em vários veículos aí, o Benfica, o Corinthians, aliás, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra para o Benfica para trazer o Arthur Cabral. Arthur Cabral, que aí é um dos destaques aí centroavantes brasileiros dos últimos anos, né? Foi muito jovem para a Europa, fez bastante sucesso no Ceará, né? Jogou também pelo Palmeiras aqui. E na Europa ele teve grandes temporadas no Basel da Suíça, né? Hoje está no Benfica, não está tendo uma sequência no Benfica. O Benfica que pagou 20 milhões de euros por Arthur Cabral no ano passado e quer recuperar pelo menos parte desse investimento. Então a prioridade do Benfica é vender o jogador nessa janela por pelo menos 15 milhões de euros. Né? Mas o empréstimo não tá descartado. Inclusive a proposta, né, segundo o GE, a proposta do Corinthians seria um empréstimo, né, com uma compensação financeira, com uma opção de compra. Né? O Ivan Andrade também falou aí que o Corinthians teria feito uma proposta de pagamento progressivo de acordo com metas, né? Parecido com o que o Plata ofereceu para o Flamengo ali, mas também não divulgou os valores. Segundo o GE, a proposta do Corinthians é por um empréstimo com uma opção de 15 milhões de euros para compra. Estão falando aí em mais de 90 milhões de reais. O Benfica quer os 20 milhões de euros que ele pagou, né? O Benfica, é sempre bom lembrar, aquele clube complicado para você negociar, é difícil de negociar com o Benfica. Então, vamos ver aí se o Benfica vai aceitar essa proposta do Corinthians, segundo o GE, né? Uma informação do GE. E o Corinthians realmente está com pressa, precisa fechar essa negociação até o dia 2, que é o fechamento da janela. Né? Segundo o Goal, o Corinthians fez uma proposta por 500 mil euros para um empréstimo do Arthur Cabral, com essa opção de compra de 15 milhões de euros, e está aguardando aí a resposta do Benfica. Então, para quem
estava na dúvida se o Arthur Cabral realmente era uma negociação e poderia vir. Parece que o Corinthians está aí aumentando os esforços e essa semana é decisiva para a contratação do Arthur Cabral, que com certeza chegaria aí para vestir a camisa de centroavante, a camisa 9, e jogar, né? Queria também saber a sua opinião. Você acha que o Arthur Cabral é o cara certo para ser o camisa 9 do Corinthians? E você concorda com essa opção de compra em 15 milhões de euros ou você acha exagerado demais? Tem aqueles que pensam que nesse momento o Corinthians não pode pensar muito na austeridade financeira e precisa de fato trazer um jogador que chegue para resolver, para tirar o Corinthians dessa situação. E agora a gente vai falar do assunto do dia, uma possível saída de Yuri Alberto, será? Bom, saiu aí no Benja, né? O Benjamin foi o primeiro a dar a notícia, confirmado pelo GE depois, que o Southampton da Premier League estaria aí interessado na contratação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que nas últimas janelas sempre recebeu aí propostas, né? Sempre vem recebendo propostas. Lembrando que o Corinthians tem aí 50% dos direitos econômicos do Yuri, divide ali com o Zenit, né? O Corinthians, né, a gente não sabe nem ao certo quanto que custou o Yuri Alberto, porque foram envolvidos diversos jogadores nessa negociação, mas o Yuri Alberto ele era avaliado em 25 milhões de euros quando ele chegou ao Corinthians. Então, hoje, uma proposta de 21 milhões de euros, né, que é o que foi noticiado pelo Benja e o falado também pelo GE, seria talvez interessante aí para o Corinthians. Como é que seria o formato aí dessa proposta do Southampton, segundo o Benjamin Bach, desculpa. A proposta seria de 3 milhões de euros pelo empréstimo do Yuri Alberto aí durante um ano, com uma opção de compra de mais 18 milhões de euros. Então, a proposta inteira, né, a transação toda, ela totalizaria 21 milhões de euros. Lembrando, né, como eu disse, o Corinthians tem metade. Então, o Corinthians teria direito aí a 10 milhões e meio de euros por essa transferência. Caso o Yuri não vá bem ali na Inglaterra e seja devolvido ao Corinthians, o Corinthians recebe os 3 milhões de euros e economiza os salários do Yuri durante esse período. Lembrando que o Yuri ganha aí muito mais do que R$ 1 milhão mensais, né? Então, para o Corinthians seria uma economia enorme e também daria um fôlego para o Corinthians na busca por um centroavante, né? A gente não tendo o Yuri no elenco, tendo só Pedro Raul, aí com certeza você, né, tem uma necessidade enorme de trazer um novo centroavante e também ganha um fôlego ali, um respiro na folha salarial. Então, a informação é que o Yuri pode sim ser negociado, né? O Southampton está em conversas, né? E pode ser que surja uma proposta aí pelo Yuri. E eu quero saber a sua opinião. Se você venderia o Yuri por esse valor, né? Na verdade, seria um empréstimo com uma opção de compra. Se você acha que isso é um bom negócio para o Corinthians, ou se você entende que nesse momento o Corinthians não pode abrir mão de ninguém, né? Assim como perdeu o Wesley agora, perdeu o Yuri, por mais que não esteja na melhor das suas fases, né? Perder o Yuri agora seria talvez um problema grande caso o Corinthians não conseguisse repor, né? Então, se o Corinthians conseguir repor, vir, por exemplo, o Arthur Cabral e sair o Yuri, aí a minha opinião é que seria um bom negócio. Talvez perder o Yuri agora possa ser muito perigoso pela nossa situação, mas eu vou querer saber a sua opinião aí, deixa aí nos comentários. É isso o vídeo de hoje, né? O giro aí de notícias hoje para atualizar vocês. São essas 4 notícias. Espero que tenham gostado do novo formato aí para o canal. Deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, até mais e vai, Corinthians!